Bom, vamos começar então. Acho que quem estiver atrasado a gente vai entrando depois. Hoje a gente vai fazer mais uma vez aquele joguinho do Kahoot, tá? Só que com algumas terminologias diferentes. Então, vamos relembrar o que a gente estava vendo na aula passada. A gente estava falando de terminologia básica, né? Quais eram essas terminologias? Sempre tem esses lapsos de memória, tá, gente? Que justifica pela idade, a gente vai ficando mais velho. Vocês lembram? Sim, não, talvez. Vocês estão aí? Sim, professor. Ah, bom, pensei que não tava mais ninguém aí. Então nós estávamos vendo as terminologias. Primeira terminologia que a gente acaba utilizando, que utiliza muito, é a figura do custo, né? O que é um custo? Todo aquele gasto utilizado aonde? Em bens e serviços. Na produção de novos bens ou serviços. Então, custo a gente sempre vê o gasto relacionado a essa produção de, de novos bens ou serviços. Então, maneira bem simplista da gente lembrar, tem relação com a fábrica, a gente está vendo a figura do custo. O que mais? Próximo era a despesa, né? O que é a despesa? Ninguém lembra? É o valor dos bens e serviços consumidos quando a gente obtém uma receita na empresa? Isso, são aqueles bens e serviços auxiliares no processo de obtenção da receita. Então, aqueles outros gastos que a gente tem, que não estão vinculados à produção de um produto ou da prestação de um serviço, a gente considera, então, um bem. Um bem não, desculpa. Uma despesa. Bem, eu tô com a cabeça em contabilidade básica daí, né? Depois a gente encontra a figura do investimento. Então, o investimento, aqueles gastos que são ativados em relação a um uso futuro, onde se espera um benefício futuro, ou em função da sua vida útil. Um bom exemplo de investimento, qual poderia ser? Um imóvel. Um imóvel. Então, ali a gente está pensando no imobilizado, onde a gente vai utilizar por mais de um período, onde ele seria um investimento. Quando a gente compra um determinado produto que não utiliza de imediato, ele vai para o estoque. Ele é um investimento? Sim. Sim. Enquanto ele considera um estoque, ele vai figurar lá na parte de investimento. Faltou a figura da perda, né? O que é a perda? Tudo aquilo que não é esperado. Isso, todo aquele gasto que ocorre de maneira inesperada ou de maneira imprevista no processo da empresa. Então, a gente teve um furto de material do estoque. Isso é uma perda? Sim. Sim, né? Ninguém trabalha com a ideia de ter furto como processo industrial. E se for sobra de material utilizado no processo produtivo? É uma perda? Se for a sobra do material? Isso. Então, de repente, a gente está fabricando uma determinada chapa metálica, trabalhando com uma chapa metálica, ele sobra uma rebarba. Isso é perda? Ele é um desperdício
mas para a gente na contabilidade de custos, ele é considerado parte do custo, né? Lembrando, quem trabalha com esse conceito do desperdício como uma perda é o pessoal da engenharia da produção. Eles têm esse conceito. A gente só se for algo anormal, algo atípico. E tem diferença fazer essas considerações? Tem. As considerações das perdas do modo contábil é aquele tratamento que a gente tem que dar de urgência para que não ocorra mais. Então, aquelas ações que necessitam uma resposta imediata. As perdas já consideradas pela engenharia da produção, elas são de resolução um pouco mais lenta, elas aceitam uma resolução um pouco mais demorada, uma vez que eles já são previstos no processo produtivo, e para sanar aquele problema a gente tem que melhorar todo o processo produtivo. Tranquilo? Deu para dar uma relembrada? Tranquilo. Agora vamos para mais classificações, mais conceitos. Que também são fundamentais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre classificações de custo, sobre dois aspectos, vamos falar assim. Uma em relação à acumulação no produto, e a outra em relação à forma que ele ocorre durante o processo produtivo. São duas formas que a gente utiliza, que são utilizadas em sistemas de custeio diferente. Então, alguns sistemas, alguns métodos de custeio, a gente usa mais esses, do acumulação, e alguns a gente usa mais essa relação. E elas apresentam algumas características que são comuns às duas. Então, se a gente consegue assimilar uma relação do custo direto, a gente vai ter um pouco de facilidade para o custo fixo e variável. Então, vamos a cada um deles. Então, trabalhando primeiro a figura da acumulação em relação ao produto. Custo direto. Quais são esses custos? São os custos que podem ser diretamente associados a um produto, uma atividade ou um departamento. Podem ser localizados tanto na área de produção como na área de comercialização, sendo mais comum a área de produção. Uma característica dele, eles não necessitam da aplicação de rateio para a distribuição do valor. Então, normalmente são considerados materiais diretos e mão de obra direta. Então, o que a gente quer dizer quando fala a figura do custo direto? Vamos supor que a gente esteja produzindo essa caneta Bic. É todo o gasto que eu utilizar durante o processo produtivo que eu consiga falar: esse gasto foi utilizado para esse modelo de caneta Bic. Eu consigo associar o gasto diretamente à imagem desse produto. Então, se eu perguntasse a tampinha azul, o plástico da tampinha azul, eu consigo falar que ele vai para a produção desse modelo de caneta? Consigo, né? Então, ele é considerado um custo direto. Então, se eu consigo associar ele ao produto de maneira fácil, vamos falar assim, de maneira simples, ele vai ser considerado um custo direto. Exemplo mais comum que a gente encontra nos processos de fabricação são os materiais diretos ou material de matéria-prima,
ou mão de obra direta. Aquele funcionário que só trabalha naquela linha de produção. E os custos indiretos? O que são eles? Então, são aqueles que não podem ser associados de maneira direta a um produto, uma atividade ou departamento. Ou que não valem a pena ser associados. Puxa, que não valem a pena ser associados. Por que a gente utiliza esse conceito no custo indireto? A gente tem que ter a ciência de que a informação gerada ela tem um custo, né? Se a informação tiver um custo muito alto em relação ao benefício que ela vai gerar, eu vou deixar de fazer isso. Então, um exemplo. Será que eu conseguiria medir quanto de energia elétrica eu gasto na linha de produção para fazer a caneta Bic? A Bic azul, especificamente? Será que eu consigo? Teria como? Acho que não. Até tem. Mas o que demandaria? Eu demandaria muito investimento para criar uma ramificação elétrica dentro da minha fábrica com um medidor de luz específico para essa linha, para uma informação que não vai me trazer tanto benefício. Não é verdade? Eu até tenho como colocar um medidor específico para aquela linha de produção. Mas vale a pena? Será que eu não tenho saída mais barata? Então eu tenho que tomar cuidado com essa característica. Ou eu não consigo associar, ou fica muito caro gerar essa informação, então não vale a pena associar. Então vamos pensar aqui. Material indireto. Então a gente está lá na nossa fabricação e utiliza justamente, vamos falar, outro gasto. Consumo de água para resfriar a máquina. Será que eu consigo mensurar? Vou conseguir. Vale a pena? Não acho que não vale. Ou melhor, depreciação de uma máquina. A máquina ela só faz um determinado produto. Eu consigo associar. Eu tenho uma máquina só para fazer caneta Bic azul. Eu consigo associar ela à caneta Bic azul? Consigo? Sim, responderam no chat, sim. Então, nesse caso, ela vai ser um custo direto. E se eu não conseguir associar essa máquina? Vamos supor que eu consiga fazer a caneta azul, preta e vermelha. Não consigo falar que ela só é usada em uma linha de produção. Então, a depreciação já passa a ser um custo indireto. Então, outro exemplo, salário de supervisor. Então, ele está lá supervisionando toda a fábrica, que tem mais de uma linha de produção. Produz o produto A, B e C. Eu consigo associar o salário do supervisor ao produto? A um produto? Não. Não consigo. Então, ele é um custo indireto. Então, a gente tem esse tipo de característica no custo indireto, que é a não associação a um produto. E como que a gente faz para conseguir, vamos falar assim,
distribuir o valor que cada caneta azul, ou que as canetas azuis terão que pagar desse salário. Tem como? Aí a gente utiliza O rateio. figura do rateio, isso mesmo. Aqui entra o que mais gera medo nos alunos, que é super bobo, o cálculo, né? Super banal, que é a figura do rateio. Aí o rateio funciona? Ele é efetivo? Bom, primeiro, o que é o rateio? É uma distribuição de valores entre o setor? Entre os setores ou os produtos, É. de maneira racional. Tem que ter uma lógica. Tem que ser aplicada uma lógica para que cada produto assuma uma proporção relativa à sua real participação no processo produtivo. É mais ou menos assim. A gente pede uma pizza. Vem 8 pedaços e a gente está em 4. Se todo mundo comer igual, qual seria a forma de rateio ideal? Igual. Linear que fala, né? Não é, o linear a gente usa muito para depreciação, né? Mas a gente faz o rateio proporcional à participação igual dos 4, vamos falar assim, das 4 pessoas que estão comendo essa pizza. Ah, não, tem um gordinho ali no meio que come mais. Então, cada um dos 3 come uma fatia e o gordinho come o resto. Deveria ser assim para quando a gente pede um lanche, né? Quem come mais, paga mais. A lógica do rateio é essa, né? O produto que mais utilizar, né, um esforço ou um gasto na linha de produção, ele tem que pagar com mais. Mas o rateio vai muito assim, que nem na produção, professor, é definido, né, pelo que você está gerando lá, ou que você está produzindo um produto ou prestando um serviço. Mas, assim, o rateio, digamos, de despesa é totalmente diferente o conceito, né? De despesa é. Porque E, daí na verdade, rateio também ele tem um grau de subjetividade. Pode ser que eu escolha um método para dividir um valor que vocês não achem o ideal. Sim. E vocês me apresentem outro que seja ideal. Um exemplo que eu assim, tenho diariamente, que eu, lá na empresa lá, todas as notas lançadas de despesa lá, é feito rateio entre os setores, mas esse rateio é definido, né, pela gerência, tudo, e vai mais para aquele setor, digamos que tem uma rentabilidade maior. Por exemplo, lá, setor de novos, lá, digamos, né, setor novos. É o que mais tem receita, então a despesa maior vai para aquele setor. Sim, é uma lógica. Então, pode usar a lógica do faturamento? Pode. Pode usar a lógica de quantidade, que não necessariamente vai refletir o valor do faturamento? Aquele que vender uma quantidade maior. Pode ser? Pode. Então, desde que a gente consiga justificar o método, ele é aceito. A gente tem que ter lógica para determinar essa distribuição. Tranquilo? Custo direto, custo indireto. Então, direto é aquele custo que a gente consegue direcionar o produto, vincular ele a um determinado produto. Custo indireto, então são aqueles gastos que a gente não consegue fazer a vinculação a um determinado produto. Aonde que a gente utiliza esse método, a indicação de custo direto e custo indireto? Ele é a principal base para o nosso sistema de custeio mais, vamos falar assim, mais importante em termos de conhecimento. Se a gente consegue fazer a distinção entre custo direto e custo indireto de maneira simples,
vocês vão conseguir entender o sistema de custeio por absorção de maneira muito, muito fácil. Ele é o segredo do custeio por absorção. E por que ele é importante? Ele é o único sistema de custeio aceito pela legislação. Então, indiferente se a gente realmente trabalha em uma empresa dentro de uma contabilidade de custos, ou se a gente trabalha em um escritório e que faça a contabilidade de uma indústria, a gente tem que conhecer o sistema de custeio por absorção. Então, essa classificação aqui, ela é a mais importante para esse sistema. Então, falando da destinação, custo indireto ou direto, deixa eu apagar aqui. A distinção entre custo direto e indireto sempre vai depender do quê? Da associação ao objeto de custeio que a gente está utilizando. Não, a gente está fazendo uma distribuição de um determinado valor entre fábricas. Então, a gente tem que associar a uma determinada planta fabril, um determinado parque industrial. Se a gente está falando dentro dos produtos dessa fábrica, a gente tem outra característica. Então, um exemplo aqui. As tortas Maria e Cia possuem instalação fabril em Memphis e Houston. 2 fábricas. E ocorre custos de seguros separados para cada uma dessas instalações. Se a gente pensar no gasto desse seguro das instalações para associar às fábricas, ele seria um custo direto ou indireto? Eu acho que seria um custo direto. É um custo direto. Porque é o seguro de toda a instalação, né? Equipamento, imóvel, tudo, né? E detalhe, cada um paga, cada fábrica tem a sua apólice de seguro, tem o seu seguro. Então, se a gente fala de gasto com seguros da instalação, por exemplo, de Houston, obviamente que ele vai ser um custo direto da fábrica de Houston. E se a gente pegar e analisar os produtos dessa fábrica, esse mesmo gasto, esse mesmo seguro, ele vai ser direto ou indireto? Vamos supor que a gente tenha 4 produtos sendo fabricados nessa fábrica. A gente consegue associar um produto? Lembrando que a gente contratou o seguro para a fábrica inteira. Como que é, professor? Tem 4 produtos? Isso, nessa fábrica de Houston. E a gente fez a contratação do seguro para a fábrica inteira. Tá. Pensando nos produtos, a gente consegue falar que ele é um custo direto ou ele vai ser um custo indireto? Um custo direto. Eu acho que é direto também. Eu acho que é indireto, professor. É indireto. Por quê? A gente tem um valor só para toda a fábrica e que a gente não consegue vincular nem ao, vamos falar, produto A, nem ao produto B, nem ao produto C e nem o D. A gente tem um pacotão. A única maneira que a gente teria para distribuir valores é fazendo rateio. O rateio. Então, se fosse a pizza lá que a gente falou, se os 4 comessem iguais o seguro, faz o rateio igualmente para os 3. Não, a gente vai utilizar outro método, vai fazer pela quantidade de produto vendido, ou pelo faturamento de cada um desses produtos. Então, pensando nesse lado, seria direto, então. Não, é indireta. Tudo aquilo que a gente precisa rateio Indireto, tá certo. é indireta. Então, se vocês pensarem, a gente tem um determinado gasto, mas eu não consigo falar de maneira bem clara de quem é aquele gasto,
que eu tenho que pensar como que eu vou dividir esse gasto, eu já estou pensando no custo indireto. Se eu tiver que raciocinar uma maneira de distribuir o valor, eu já estou caindo para o custo indireto. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Mas tranquilo mesmo ou mais ou menos? Eu confundi, mas tranquilo mesmo. Então, Tendo tá. um rateio, então é sempre custo indireto. Isso, pensou no rateio, é É uma indireto. figura utilizada pelo indireto. É mais fácil assim, então. Então aqui a gente faz essa distinção, justamente utilizando a figura do rateio. Então, trazendo esses dois tipos de custo. A gente tem o custo direto e o custo indireto. Um exemplo de matéria-prima. A gente utilizou matéria-prima, a gente consegue falar para quem ele foi. Então a gente consegue já vincular ele direto ao produto, ao meu objeto de custo. Eu consigo falar para onde ele foi. O custo indireto, para conseguir fazer esse processo, para ser alocado, vamos pensar aqui em uma fabricação de veículo. A gente está lá na Renault e quer falar da linha de produção do Kwid. Se eu tiver que aplicar o rateio, se ele passar por um processo de apropriação de custo, aí ele vai ser o custo indireto. Essa é a principal característica deles. O indireto precisa do rateio, o direto a gente consegue vincular de maneira, o próprio nome diz, né, de maneira direta ao produto. Então, um exemplo de custo direto lá na fábrica da Renault para o Kwid. Utilização de porta. Então, uma peça do produto, a porta do Kwid, ela pode ser chamada de custo direto ou ele é um custo indireto? Direto. Direto. Por quê? Porque é só Porque do é- Quid. Porque é aplicada direto do produto. Isso. Na fabricação do carro. A gente pegou a porta, a gente consegue falar, não, essa porta aqui vai ser utilizada na linha de produção do Kwid. Daquele modelo. Isso. Ah, não, agora a gente está falando de... Entendeu? O pneu ainda pode ser direto, que eu consigo falar se ele foi para o Kwid ou não. Quando a gente fala matéria-prima, a gente está falando em custo direto. Se eu falo a depreciação das máquinas de pintura, será que eu tenho uma máquina de pintura específica para o Kwid? Não, aí não. Não. Ela é usada para todos, né? Serve para todos os produtos. O que eu vou ter que fazer para distribuir valor? Rateio. Um bom exemplo que a gente vive em casa para custo direto. Deixa eu abrir aqui. Porque bolo de laranja, mas vai bolo de laranja. Então, a maneira da gente encontrar custos diretos de maneira bem simples, bem fácil. Até nas linhas de produção ele dá um nome para isso. Eu não queria o vídeo do bolo. Aqui. Tudo que eu utilizar como lista de ingrediente, eu vou conseguir vincular à produção do bolo de laranja. Mesmo que eu tenha outros produtos que utilizem ovos. Mas, quando eu fizer o bolo de laranja, eu sei que eu vou gastar 4 ovos. Ô, professor.
Oi. Mas daí não vai precisar, tipo, de um rateio? Tipo, eu tenho 20 ovos e eu vou fazer um bolo de laranja e um de chocolate. Eu vou usar 4 no de laranja e 4 no de chocolate. Não vai precisar do rateio, sabe por quê? Por quê? Quando esse produto entrar no estoque, a gente contabilizou lá no estoque de matéria-prima. Vamos supor que a gente pagou R$10 nos 20 ovos. No nosso controle de estoque, a gente vai ter o custo de cada ovo. Então, se eu requisitar 4 ovos, eu consigo falar quanto que foi para o bolo de laranja? Sem ter que distribuir? Consigo. Isso vai pelo Por isso que ele é custo considerado de... Isso. Entendi. Então daí a gente consegue atribuir o valor exato de cada um falando, não, ele foi pro bolo de laranja. Opa, não, esse ovo foi pro bolo de chocolate. Então se a gente fala aqui dessa lista de ingredientes, quando a gente está pensando em processo fabril, a gente está falando de mapa de produção ou de ficha de produção. Tem empresa também que chama de ficha técnica. Claro que alguns são simplesinhos, né? Igual fazer um bolo ali, foi 10 ingredientes. Assim como vai ter produto que vai ter centenas ou até milhares de itens nessa ficha técnica. Tudo que tiver na ficha técnica, a quantidade de peça que a gente usa para produzir aquele produto, são considerados matéria-prima e são materiais ou custos diretos. Se eu não conseguir fazer a associação, a gente já não consegue chamar de custo direto. Então, falou em matéria-prima, vocês podem ter certeza que já está falando de custo direto. Ah, isso é macetinho, ajuda? Ajuda. Deixa eu até ver como é que foi a... Ver como é que estava no exame de suficiência, eu não vi as figuras de custo. Falar nisso, vocês viram como foi a prova desse ano? vai ser online, né? Foi esse fim de semana. Pensem numa fiasqueira. Capaz, eu não vi nada sobre como é que foi. Nossa senhora, gente, que coisa tenebrosa. No meio da prova eu estava acompanhando, né? Eu via pessoal postando foto de grupo do WhatsApp, trocando a informação da prova. Chegou ali perto de 11 horas, travou o sistema da Consumplan. Nossa, foi uma coisa assim bizarra. Essa era a chance de fazer a prova. Essa o pessoal que não passar, olha, ou foi muito honesto, ou teve problema com a prova. A internet nas consultas. Não, teve muita reclamação de gente que não conseguiu terminar. Capaz. Por causa desses momentos que ficou travando. Ó, por que eu falo para vocês dessas classificações? A gente acaba utilizando muito esses termos para conseguir resolver exercício. Então, é o que eu falei para vocês, custeio para absorção. Então, dentro desses exercícios, caiu matéria-prima, vocês já têm que ter ciência que é um custo direto, não precisa de rateio.
Ó, outro exemplo. Que eu não sei se ele está pedindo. Ó, custeio por absorção. Ele já traz aqui o que é de cada unidade. Ó. Então, a tendência da gente encontrar já o custo direto nessa espécie de receita de bolo ou de mapa produtivo, que ajuda muito, se a gente tiver essa ciência, que esses itens já descritos em separado são diretos e não precisa de rateio. Ah, então aqui ficava fácil? O que será que era o segredo dessa questão? Rateio. Por quê? Para calcular, basicamente, tinha que saber aplicar o rateio em cima dos 10 mil, que é o custo direto. É indireto, desculpa. Vocês podem ver que eles não deixam com o termo indireto. Eles usam outro para não entregar de mão beijada. Mas essa prova, a parte de custo, estava bem tranquilinho. Então, falou em custeio direto, não precisa de rateio. Custeio indireto, o segredo é o rateio. Essas duas classificações são importantíssimas no custeio por absorção. E a gente trabalha aí a segunda variável em relação à forma que ele ocorre durante o processo. Aí a gente utiliza outras duas nomenclaturas, que são os custos fixos e custos variáveis. Então, custo fixo são aqueles gastos que independem do nível de atividade para o seu acontecimento. Ou seja, não variam com alteração no volume de produção e de vendas. Então, um exemplo, salário do gerente. Se eu produzir, vamos falar assim, 1000 peças, eu vou ter que pagar o salário do gerente? Sim. Vou, né? Senão vou ter problema na Justiça do Trabalho. Mas, então vamos supor que ele ganhe 5 mil. Se eu não produzir, eu vou ter que pagar o salário do gerente? Vai. Vou. E se eu produzir 20 mil peças, eu vou ter que pagar o salário do gerente? Sim, mesma coisa. Sim, mesma coisa. E vai mudar o valor em relação ao volume produzido? Lá na carteira dele está registrado 5 mil. Se eu produzir 1000 peças ou as 20 mil peças, vai mudar o salário dele? Não. Infelizmente. Não. Não, né? Claro, não. O salário dele permanece. Então, não depende do volume de produção. Então, se eu produzir 1000, produzir 20 mil ou produzir 1 milhão, eu vou ter que pagar o salário do gerente de 5 mil reais. Mesma coisa o aluguel. Se eu estou alugando a fábrica, o prédio que a gente utiliza para fabricar, se eu não produzir, eu vou ter que pagar, não vou? Se eu produzir 1000 peças, eu vou ter que pagar o mesmo valor de aluguel. Ah, se eu produzir, então, 1 milhão de peças, vou ter que pagar o valor do aluguel. Se a fábrica Não. fechar. Hã? Se a fábrica fechar por um mês, vai ter que pagar do mesmo jeito. Vai ter que pagar do mesmo jeito. Por isso eles são considerados fixos. Indiferente se eu produzir ou não produzir, esse gasto vai existir. O valor não tem relação nenhuma com o volume de produção. A gente acaba utilizando figuras gráficas para representar isso. Qual a característica de um custo fixo? Vamos colocar aqui que a gente gaste.
supondo aqui a gente tem as quantidades, então no eixo X aqui a quantidade de produção, e no Y o valor gasto. Qual que é a característica do custo fixo? Ele vai ser sempre linear, ou, claro, sofrendo oscilação pequena, não dependendo, então ele não tem relação com o aumento de produção. Então, se a gente vê um gasto de custo que seja assim, linear em relação à quantidade produzida, a gente tem ciência que ele é um gasto, um custo fixo. Então, custos fixos são aqueles que permanecem os mesmos, em termos monetários, né, até ocorrer mudança de nível de atividade. Então, quais comportamentos esses custos fixos têm? Então, eles são identificados diretamente com a estrutura da empresa, dependem da capacidade instalada. Então, por exemplo de estrutura da empresa. Aluguel faz parte da estrutura da empresa? Sim. Sim. Então, esse tipo de custo está associado à figura estrutural. Capacidade instalada. Então, de repente, eu compro um determinado imobilizado para minha linha de produção, um maquinário, e ele vai gerar uma determinada quantidade produzida por período. Essa depreciação do maquinário vai ser também linear, né? Esse é o mais legal. Eles estão vinculados à função de período de tempo. Então, aqueles gastos que a gente normalmente mensura, X reais por dia, tantos reais por mês, ou por ano, a gente tem a vinculação ou apresentação do gasto em uma métrica de tempo, a gente está tendo a tendência de ser um custo fixo. Então, eles se modificam só quando ocorrem mudanças de patamares da atividade. Então, de repente, a gente tem uma duplicação do processo de produção. A gente vai precisar de um galpão maior. Ele vai ocorrer a mudança de valor, mas ele não vai variar depois desse aumento da fábrica. Então, a gente pode ter a variação ali do valor, mas não está vinculado de maneira direta às unidades produzidas. O montante de custo fixo é válido por um intervalo, então aí a gente volta à figura do tempo, e eles são originados em processos de decisões já ocorridas, decisões passadas. Então a gente decidiu alugar um galpão na cidade industrial. Esse gasto fixo já vai acontecer, e foi dessa decisão passada que a gente tomou. Então, nos próximos períodos, a gente vai ter esse gasto em função dessa decisão. Regrinha que eu acho mais bacana é essa associação de tempo. Então, se a gente encontra a figura, a gente gastou 100 mil reais por mês, então a gente gastou em água, consumiu água, foi um valor de 100 mil reais por mês. Essa associação me leva a relações de custo fixo. Eu acho um macete mais bacana para associação de custo fixo. E a outra figura são os custos variáveis. Custos variáveis, então, são aqueles que estão intimamente ligados ou diretamente ligados com a quantidade produzida e vendida. Então, ele cresce com o aumento de nível
da atividade. Então, aumentou o nível da atividade, esse custo aumenta e diminui em função dessa quantidade. Então, exemplo, matéria-prima ou material secundário. Então, voltando lá para a caneta Bic. Vamos supor que cada tampinha custe, eu sei que vai ser alto, mas só para facilitar o pensamento, R$1. Se eu produzir uma caneta Bic, quanto que eu vou gastar? R$1. R$1. Se eu produzir 1.000 canetas? R$1.000. R$1.000. Se eu produzir 10.000 canetas? R$10.000. 10.000. Eu vou ter a vinculação desse gasto com a quantidade que eu estou produzindo. Então, qual a tendência gráfica desse tipo de gasto? Então, vamos supor que a gente tem aqui a quantidade. Período 0, 100, 200, 300 e 400. Vamos supor que a gente gaste esse. Melhor, vamos gastar R$10. Se eu produzir 0, não vou gastar nada. Se eu produzir 100, eu vou gastar 1.000, né? Se eu produzir 200, 2.000. Se eu produzir 300, 3.000. Se eu produzir 400, 4.000. Qual a tendência desse gasto, ou desse custo? Ele faz o crescimento de maneira diretamente proporcional ao volume de produção. Então, essa é a principal característica do custo variável. Então, montante em unidades monetárias que varia na proporção direta das variações do nível de atividade que elas estão relacionadas. Então, quais os comportamentos dos custos variáveis? Então, são identificados perfeitamente com a unidade do produto. Elas estão relacionadas à função de volume de produção. Então, uma grande tendência que a gente encontre o custo variável sendo apresentado em uma unidade de medida. Tantas unidades, tantos metros ou litros. A tendência que a gente esteja falando de custo variável. Então, falou em unidade de tempo, provavelmente a gente está falando em custo fixo. Falou em unidade de medida, a gente está falando em custo variável. Então, são expressos naturalmente em valores unitários e já são frutos de decisão do presente. Quanto que a gente vai produzir nesse próximo mês? O gasto vai estar relacionado a essa decisão do que a gente vai utilizar. Diferente do fixo que ele é em relação ao passado. Então, quando a gente falar da separação de gastos, a gente sempre vai tender a ter essas duas variáveis, além do investimento e da perda, né? Então, a gente vai para o custo, vai para a despesa, e essas despesas podem ser fixas ou variáveis, e dentro de cada uma dessas separações, elas podem ser diretas ou indiretas. Principal tendência. A tendência é que custos fixos, na sua grande maioria, são também custos indiretos. E os custos variáveis, na sua maioria, são custos diretos. Uma pena que eu fechei a prova do CRC aqui. Lá naquela questão que eu mostrei para vocês do custeio por absorção,
Ele não falou o que era direto e indireto. Ele chamou do quê? Custo fixo, né? O que leva a associação para o indireto, que necessita do rateio. Então, essa é a tendência. Falou em fixo, a grande probabilidade é que seja indireto. Falou em variável, direto. Tranquilo? Ah, professor, mas o professor não comentou das despesas. A lógica da despesa é idêntica. Se eu consigo atribuir a relação com o produto, a gente vai conseguir falar de direto e indireto. Se eu conseguir atribuir ao volume de produção, a gente vai falar de fixo e variável. Para despesa, a gente quase não utiliza isso daqui, tá? Despesa direta e indireta. A gente costuma utilizar a figura de despesa fixa ou variável, aí no segundo método de custeio, que é o custeio variável. Aí esse não é aceito pela legislação, ele é um custeio específico para tomada de decisão. Então aí só nesse caso que a gente utiliza a figura da despesa. Para o custo, aí ele é mais comum a gente fazer a aplicação dessas terminologias. Até agora, tá fácil, tá difícil? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom, gente. Então, pensando na utilidade dessas classificações, se a gente separar a figura do custo direto e indireto, a gente vai estar pensando na determinação de custo unitário de produto, formação de preço de venda. Então, ele é importante também para determinação do preço de venda. Como a gente utiliza ele para um custo de produto, ele é utilizado na contabilidade financeira para apuração do resultado. A gente apresentando lá a linha custo do produto vendido na demonstração de resultado, né? E é utilizada pelos métodos de custeio para suas definições de custo unitário. Já o fixo e variável, ele já tem essa tendência gerencial que eu tinha comentado com vocês. Ele é mais voltado a orçamentos e projeções. Então a gente tende a utilizar ele quando a gente está pensando, eu vou produzir nos próximos 2 meses 20 mil unidades, aí depois, para os outros 2 meses, mais 30 mil unidades, eu consigo montar uma planilha de quanto eu pretendo ir gastando e assim montar futuros orçamentos e futuras projeções de gasto. Então, eles tendem a ser informações mais gerenciais. É utilizado para a figura de análise custo, volume e lucro, que utiliza o custeio variável para essa análise. Dentro do custo, volume e lucro, a gente tem o principal fator de análise, que é o ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso produzir para cobrir custos fixos? Toda empresa tem custo fixo, não tem? Folha de pagamento, vamos supor aluguel, ou água, luz, e ela vai demandar valores, vai demandar uma quantidade de produção e venda para pagar isso. E isso a gente trata com a figura do ponto de equilíbrio. Então, ele também é utilizado nessa gestão de custos e, consequentemente, também pode ser utilizado na formação de preço de venda. Beleza? São as duas principais relações em termos de utilidade. Se a gente pensar nessa relação, a principal utilidade, na minha opinião, é a contabilidade financeira. São os registros contábeis. Quando a gente for trabalhar a contabilização de custos,
a gente vai usar muito esses dois conceitos. Então a gente tem algumas outras classificações. Custo de oportunidade. O que vocês imaginam por custo de oportunidade? Já pensaram sobre isso? Até o custo de oportunidade ele é muito visto na área financeira. É a possibilidade de um retorno em detrimento a outro. Então, vocês assumirem uma determinada decisão em relação a algo que vocês estão renunciando. Será que tinha algo mais bacana para vocês estarem fazendo nesse momento, em vez de estar assistindo aula? Sem ser Caxias, tá? Pode falar a verdade. Não. Não? Ah, tem, né? Tem tanta coisa mais legal para fazer. Um miolo. Vocês estão puxando o saco, pode falar a verdade. Dá para fazer muita coisa mais legal. Só que por que vocês estão estudando? Estão preferindo assistir aula? Não é para um retorno futuro? Em vez de pessoal que está assistindo o filme agora, lá no futuro, quem vai ter mais retorno? Vocês que estão se formando, vão estar aprendendo uma profissão, ou o pessoal que estava assistindo o filme? Nós. Vocês. Essa relação é o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, aquele custo que a gente não, às vezes não mensura em dinheiro, mas dá para mensurar em dinheiro também, mas que são um benefício em detrimento a algo que vocês deixaram de fazer. Então, a gente trata esse conceito de custo-oportunidade nessa linha de raciocínio. Então, são custos não contábeis e são valores ou benefícios que se renunciam quando uma alternativa de decisão é selecionada em detrimento a outra. Então, essa é a ideia. Vocês estão deixando de estar assistindo um filme agora, uma série, para estudar. Mas vão ter um retorno diferente de quem está assistindo o filme ou a série. Então, um exemplo. Suponha que a Tortas Maria rejeite um pedido para produzir 500 tortas. Visto que se aceitar o pedido, requer que a empresa deixe de cumprir o prazo de entrega de pedidos já aceitos. Se o pedido gerasse uma receita de 3.000 adicional e de 1.000 de custos adicionais, o custo de oportunidade associado a cumprir esse prazo de entrega dos demais pedidos é de 2.000. Faz sentido isso? Quanto que vocês precisariam ter de lucro, vamos falar assim, de maneira simplista, de lucro nessa venda para cobrir ou para deixar de cumprir o prazo do que vocês já afirmaram como pedido, já aceitaram, sabendo que esses pedidos vão gerar um lucro de 2.000. O que levaria vocês a falar, não, esses pedidos que eu já aceitei eu vou atrasar e vou produzir essas 500 tortas? Se eu falar para vocês vão ganhar R$ 1.500 de lucro, vocês deixam de produzir? Se o lucro dessas 500 tortas fosse maior do que os pedidos já aceitos, talvez. Isso, é esse o raciocínio. Se eu falasse 1.500, está abaixo do que os 2.000 do lucro aqui das tortas já pedidas, né? Vocês aceitariam? Não. Não, né? A não ser que vocês estivessem com aquele foninho que não escuta nada. Aí alguém perguntar, se você troca 2.000 por 1.500,
Aí só com o foninho que a pessoa ia falar assim, a pessoa normal vai falar o quê? Não, né? Eu não vou trocar um lucro de 2.000 por um de 1.500. Agora, e se esse pedido dessas... Opa, rabisquei tudo. Dessas 500 tortas gerasse 3.000 de lucro? Vocês atrasariam o pedido? O que vocês Eu acham? acho que sim. Nesse caso, sim. Seria a mesma coisa que perguntar: vocês trocam 2.000 reais por 3.000? Fácil, né? Tranquilamente. Ô, professor, Oi. aí também não tem outro custo de oportunidade que tipo, seria, como é que é, os seus clientes confiarem em você, porque você vai estar atrasando os pedidos deles, né? Aí ou Sim, você prefere ter a confiança deles ou ganhar mais? sim, tem isso também. Para ver como o custo de oportunidade não é tão simples. Aqui é um exemplo que eu dei mensurável, para a gente poder fazer essa discussão. Mas são vários outros fatores. Por isso que a gente chama ele de custos não contábeis. Que requer outras situações, né? E que eram outras situações também. Um exemplo disso. Vocês já tiveram um caso que vocês foram no mercado comprar um produto que vocês gostam muito e de repente vocês olham na embalagem novo peso, de 200 gramas, agora 180 gramas. Já se depararam com isso? Sim. Barra de chocolate. Barra de chocolate é comum, bolacha é comum. Bem, coisa que gordinho gosta, né? Eu tô falando que eu sou gordinho, né, gente? Então, eu me deparei muito já com isso. Será que ali ele está fazendo uma aposta no custo de oportunidade? Ele não mexe no valor, geralmente. Será que eu posso afetar esse custo de oportunidade oferecendo menos produto para o meu cliente? Vou estar trocando um lucro maior por uma confiança do meu cliente. Tudo isso tem que ser levado em conta. Aí eu aceito esse custo ou não. Então ela é um processo complicado de decisão. Quando a gente está na área financeira é um pouco mais comum, mais fácil, porque daí a gente trabalha ou a figura de retorno, taxa de juros, você escolher um investimento em detrimento a outro, é um pouco mais tranquilo. Mas quando é a cadeia produtiva, a gente tem vários elementos que a gente tem que levar em consideração. Então, esse é outro elemento que a gente trabalha dentro da área de custos. Aí a gente vai ter figura de custos desembolsáveis. Então, custos desembolsáveis são aqueles custos cujos pagamentos são efetuados no presente, então, como funcionário, água, energia elétrica, são aqueles gastos que necessitam a saída do dinheiro. E a gente também tem a figura de custos não desembolsáveis. Então, são gastos que não exigem saída de dinheiro. Um bom exemplo disso é depreciação. A depreciação não precisa de desembolso? Será que eu não coloquei errado? Quando eu tenho Não, eu acho que depreciação, eu gasto? Eu pago ela? não. Você Não, só né? perde. Eu só tenho a perda do valor, mas não sai dinheiro do caixa. Dinheiro do caixa saiu lá no passado quando a gente comprou o imobilizado, né? Então, quando a gente vai trabalhar a figura do custos relacionado a fluxo de caixa, a gente trabalha esse conceito de custos não desembolsáveis e custos desembolsáveis. Então, também nos deparamos com essas duas figuras. E a figura de custo de fabricação, que vai ser o quê? Custo de fabricação é a soma dos custos de matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Então aqui a gente tem a figura também denominada de custos totais.
todos os custos que a gente utiliza para uma determinada linha de produção vão compor esse custo de fabricação ou esses custos totais. Então, um exemplo aqui, falando desse custo total, seria a soma do custo fixo e variável ou do direto e indireto. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Tranquilo, professor. Claro que esses termos a gente vai ficar batendo direto com vocês, porque a gente vai utilizar eles nos sistemas, na contabilização, no sistema de custeio. Então a gente vai ficar falando sempre neles. Então a gente vai ficar revendo. Então até o fim do curso, até o fim do semestre, vocês já vão estar de saco cheio disso. Agora, vamos lá para a nossa brincadeira da semana, então. Então, para o nosso Kahoot de volta. Aqui, eu coloquei para vocês a figura de separação. A gente vai trazer um elemento, aí vocês vão ter a opção se ele é um custo fixo, se ele é um custo variável, ou se ele é uma despesa, ou se ele é um investimento. Já estou trazendo esses elementos nesse exercício para a gente poder trabalhar já o sistema de custeio que a gente vai ver mais em breve, que é o custeio por absorção. Então, ele que a gente utiliza mais. Então, se vocês quiserem abrir o Kahoot de vocês... É o mesmo número do... Não, ele muda. Ah, tá. Ele muda. É que eu não tinha conseguido entrar na vez passada. Baixada no volume aqui. Então tá ali. 487166. Opa, alguém pôs o nome de 487166. Cadê mais alguém, será? Quem será que pôs o número ali, o nome? Às vezes o pessoal digita correndo, acontece isso. Ontem eu fiz com o 7º e 8º período, aconteceu também. Descobri que esse é um brinquedinho bem legal para trabalhar com os alunos. Estou pelo celular e é ruim de acompanhar. Mas vai acompanhando o pessoal jogando, Vinícius, que eu vou comentando cada um dos elementos de custo. A vez passada eu também não consegui entrar pelo celular, daí só fui vendo. Vai acompanhando e daí a gente vai comentando. Vamos embora então? Vamos começar.
Então, primeiro elemento. Aluguel do prédio da fábrica. Fixo, variável, despesa e investimento. Tá faltando um responder. Todo mundo acertou, custo fixo. Lembrando, a figura de fixo e variável é relação com o volume de produção. Se eu produzir 10.000 peças ou não produzir, eu vou ter aquele aluguel para pagar. Então ele é considerado um custo fixo. Bruno em primeiro, hein? Então vamos para a próxima. Salário do vigia da fábrica. Então temos duas respostas como despesa. Por que a gente não considera ele como uma despesa? Por mais que ele não esteja lá na linha de produção, ele está fazendo um trabalho vinculado à fábrica. Indiferente do volume que a gente tiver de produção, a gente vai ter o salário dele. Então ele é considerado um custo fixo. Na terminologia de custo direto e indireto, ele seria direto ou indireto? Indireto. Indireto. A gente não consegue vincular ele a um determinado produto. Uhum. Olha eu aí. Vamos empatar, né? Hoje está mais acirrada a disputa. Então vamos para a próxima. Seguro da fábrica. Ah, essa é sem graça, eu falei na aula. Esse exemplo eu dei na aula, não tem graça. Uma pessoa marcou como despesa, pensando que é da fábrica, a gente tem ele atrelado então a um custo. Se fosse o seguro do prédio da administração, a gente já teria a despesa. E ele é um custo fixo, não variável. Por quê? Indiferente do volume de produção, eu vou ter um valor para pagamento. Então, ele não tem relação direta com o volume de produção da nossa fábrica. Por isso ele acaba sendo considerado fixo. Ó, a Bruna acho que foi um pouquinho mais lenta para responder. Mas tá ali. Os três pau a pau. Matéria-prima consumida na fabricação. Isso também é fácil. Então, 2 marcaram como despesa. Esse é mais fácil da gente eliminar a despesa, porque matéria-prima é aquilo que indica o utilizado no produto, né? Então, dos elementos de gasto é o mais, assim, próximo do custo, ou que a gente consegue falar é um custo, é a matéria-prima, porque ele vai refletir no produto novo.
E por que ele é um custo variável e não fixo? Lembram da figura que a gente estava falando dos ovos para o bolo? O ovo é uma matéria-prima para bolo, não é? É. E se eu produzir, vamos falar, uma receita, aquele bolo de laranja levava 4 ovos, né? Se eu produzir uma, quantos ovos eu vou gastar? 4. 4. Se eu produzir 2 receitas, 8. 8. Se eu produzir 3, 12. Então a variação do custo vai ocorrer de maneira direta à quantidade desse bolo que eu vou produzir. Por isso ele é um custo variável. Falou em matéria-prima consumida, pode pensar em custo direto e custo variável. Opa, deu uma reviravolta aqui na pontuação. Guilherme passou todo mundo. Embalagem utilizada no produto. Então, vamos supor lá uma caixinha para um determinado modelo de celular. Será que é fixo, variável, despesa, investimento? Isso aí, custeio, custo variável. Se eu produzir um determinado produto, quantas embalagens eu vou precisar? Em geral, uma, né? Então, se eu produzir duas embalagens, três embalagens e assim por diante. Então, ele é associado ao custo variável. Ele é um material direto, né? Aplicado ao produto. O Guilherme ainda lá na frente. Energia elétrica da fábrica. É muita pressão esse negócio. Hã? É muita pressão esse negócio. Então vamos lá. Por que não é uma despesa? Se a gente gastou a energia elétrica dentro da fábrica, ele vai estar vinculado ao custo. Aí o que vai mudar é a figura do custo fixo ou variável. Por que a gente considera um gasto fixo? Porque ele pode ser associado a um produto, a uma unidade produzida, 2 unidades? Até pode. Porém, teria que ter um controle tão grande para fazer isso que não se torna viável. Então a gente trata ele como custo fixo. A gente vai ter o gasto de energia e não vai conseguir relacionar a essa variação de produção. Muito raro a empresa que trabalha energia elétrica como custo direto e custo variável. Na verdade, eu particularmente nunca vi uma empresa fazer isso, pela dificuldade de implantar esse controle. Então, continuou o Guilherme lá na frente, hein? Guilherme acho que não errou nenhuma, pelo jeito. Então vamos para a próxima. Manutenção das máquinas. Só 2 associaram ao custo fixo. Bom, despesa ele não pode ser. Eu chutei e acertei. Por que ele não pode ser uma despesa? Se a gente está falando de máquina, ali na fábrica, está relacionado à fábrica,
ele vai ser um custo. Mas por que ele não é considerado um custo variável? Eu consigo relacionar essa manutenção à quantidade produzida? Se eu produzir uma peça, eu vou gastar X de manutenção. Se eu produzir 2 peças, 2x de manutenção. Ou geralmente isso ocorre em determinados períodos de tempo? Em períodos de tempo, né? Períodos de tempo. Lembrem daquelas associações que eu comentei. Custo fixo, a gente pode associar esses gastos feitos em período de tempo. Custo variável são os gastos feitos ou atrelados a unidades de medida. Então, a manutenção a gente faz periodicamente, né? Tem o nome mais bonitinho seria manutenção periódica das máquinas. São custos fixos. O Guilherme ainda continua na frente. Compra de uma máquina para produção. Investimento, tá certo isso? É isso mesmo? Sim, investe Sim, é do ativo, né? Quando compra, vai pro ativo. Lembrem-se de fazer essa relação. O investimento dá aquele gasto ativado em função do tempo ou do benefício futuro que ele pode gerar. Então, estoques e imobilizado estão relacionados a investimento. Acertei uma, pelo menos. Olha lá, cadê quem que respondeu mais rápido? Não aparece ali pro senhor. Não, foi o pessoal que estava mais para baixo na Então pontuação. sou eu, então. Propaganda e marketing. Esse tá fácil, hein? O celular não tá indo rápido. Vai botar a culpa no celular agora. É culpa dele. Então, lembrando, não é um investimento, porque a gente não consegue colocar no ativo uma despesa com publicidade e marketing, né? Então, ele é uma despesa. Uma vez que ele não está no processo de custeio e está lá para ajudar na obtenção da receita, ele é uma despesa. Vocês têm que dar uma torcida pro Guilherme escorregar, hein? Guilherme, vai lá fazer esse meu. Salário da diretoria. Foi errado. Mas eu acertei. O Guilherme errou essa. Errei mesmo. Nossa, eu achei que tinha ido errado. Então só eu e mais um acertamos. Eu. Tá, o N encostou em mim de novo. Até passou. Por que não é um custo? Porque não é da fábrica, não tá ligado na produção. Não tá ali direto na fábrica, né? Ele tá ali para gestão de toda a companhia, diretoria. Então, faz com que ele seja um processo auxiliar na obtenção da receita. O auxiliar não quer dizer que ele seja secundário, tá? Ele tá lá de maneira indireta nessa gestão da produção e não ali vinculado à fábrica, fazendo com que ele seja uma despesa. Olá, apareci na tela. Perdeu. E achou que tinha marcado errado ainda, hein? Marcado errado ainda. Então vamos para a próxima. Salário do supervisor da fábrica. Isso eu falei na aula também, tá sem graça. Custo
fixo. Está ali supervisionando a fábrica, mas toda a fábrica. Então, supondo que a gente tenha 4, 5 produtos, a gente não consegue vincular ele a um produto, então ele vai ser um custo indireto e vai ser fixo, porque é indiferente se ele produzir 1.000, 10.000, 1 milhão de peças, o salário vai ser aquele. Tá aqui apertado agora, hein? Ele foi Olha lá, fazer André. depois. O André queria aparecer, tá na lista agora. O Guilherme vai errar agora. Então vai para a próxima. Encargos e depreciação do imóvel da administração. Pô, tá rápido. Essa tava tranquilinha, né? Imóvel O da Guilherme errou. administração. Ah, me respeita, né? Pelo amor de Deus. Opa. Não, mas a disputa aqui pelo terceiro tá grande, hein? Eu tenho que torcer pra Bruna errar agora. Erra aí, Bruna. Aqui acho que se responder mais rápido já consegue passar. É agora. Deixa eu ficar com o dedo no. Ok. Então, ó, compra de material de embalagem para estoque. Ixi, essa. Não sei. Não sei se eu sei. Tô achando que não sei. Não fui mais rápido, mas já respondi. Fé. Ah, merda. Fé em Deus. Deus. Eu respondi certo, só não sei. Olha o finalzinho aqui. No estoque. Lembrando, estoque, ativo, investimento, até o dia que a gente vai lá pegar esse material de embalagem e levar para a fábrica. Então, enquanto ele for destinado para o estoque, investimento. Ele vai se tornar o custo quando for requisitado. E lembrando, ele vai ser um custo fixo? Embalagem? Não, variável. Não. Traz, né? Ele é um custo variável. Quanto mais eu produzir, mais embalagem eu vou utilizar. Ah, lá, viu? Ih, cadê a Lá. Bruna? Sumiu. Acho que ela errou. Agora não alcança mais os dois ali. Será? Vai que os dois erram. Alcança. Da última vez foi 16 perguntas. Olha lá, a Bruna falou errei. O André ficou gorando. Não, tem que ser ficar com o dedo no gatilho aqui já. Então vamos para a próxima. Salário da administração. Nossa, Essa é aí meio eu fui parecida com a outra. rapidão. E E essa a tá bem. Tawane colocou o custo fixo. A Tawane errou. Mas pela risada. Verdade, gente. Que raiva. Errou mesmo. Ixi, agora eu vou passar ela. Eu tenho que voltar. Ah, não, mas tá 10 mil. Ela vai Não, errar. mas tá 3. Então só aqui. Não, 10.900, né? É. Mas ela erra a próxima também. Não. Ó, vocês ficam gorando aí, ó, o negócio. Já deu certo, mas Eu uma dei gorada duas já deu seguidas certo. que fez lá. Vamos lá, próxima. Compra de matéria-prima para Vai, estoque. celular, você é muito devagar. Essa tava facinho também, né? Depois que a gente frisou o estoque, a gente sabe que é investimento. Guilherme colocou o custo fixo. Ah, pelo amor de Deus. Oxe, a Ana aí, ó. Mas não foi mais rápido, né? Tá quietinha, mas tá Não indo sei rápido. como que ela foi mais É. rápida, né? Porque Gente, meu celular não vai. Olha lá, ela falando, tô aqui. Então, próxima pergunta. Depreciação das máquinas da fábrica. Errei.
Eu acho que essa pergunta teve 2 vezes, professor. Teve? É, acho que já teve um negócio de depreciação aí. É Ih, verdade. ainda. Bom, não é despesa, né? então Essa é fácil de eu entender. errei. Máquina da fábrica é custo. Agora, por que que não é custo variável? Lembrando qual o método que a gente utiliza para depreciação? O tal do linear, né? Então, todo mês aquele mesmo valor depreciando, diferentes produzir 1.000 ou 10.000 peças, ele é um custo fixo. Aí que não era depreciação, professor, era manutenção das máquinas. Ah, era manutenção, verdade. Mas a associação é a mesma, né? Ah, mas pode existir método onde a gente considere a depreciação como custo variável? O que vocês acham? Eu acho que dá para calcular o desgaste da máquina conforme ela vai fazendo um produto. Mas a nossa legislação contábil permite isso? Não sei. Permite. Lá no CPC 27 ele tem como uma das possibilidades, ele fala, né, a utilização da melhor maneira que represente a realidade de desgaste. Se a gente tem um determinado equipamento que ele aponte um limite de vida útil em produtos, vamos supor, a gente consegue produzir 1 milhão de unidades. Isso já vem especificado na máquina, eu posso fazer o sistema de depreciação pela utilização ou pelo custo de produção. Ah, mas tem elemento que faz isso? Também tem por hora utilizada, né? Um exemplo disso. Vida útil de um avião. Vocês sabem como funciona? Não. Eu não sei. Apesar que o pessoal fala muito, o avião tem tantas mil horas de voo, tantas mil horas de voo. No manual dos fabricantes, eles determinam a vida útil em ciclo. Então, a vida útil do avião é por uma decolagem e um pouso. Então, ela... Hã? Ixi, Maria, então tem avião aí que já tá foda, velho. Não, mas são quantidades bem altas. Mas é engraçado isso, que daí a gente vê avião que foi produzido lá em 90, Exatamente. pode ser mais novo do que um avião produzido em, vamos falar, 2010. Vocês sabiam disso? Essa é uma curiosidade. Um bom exemplo disso são os aviões de viagem longa e os de viagem curta. Viagem longa geralmente faz 2 voos por dia. E os aviões de viagem curta faz 6, 7, 8 voos. Então eles consomem essa vida útil mais rápida. Então uma das opções para quem trabalha em contabilidade de empresa aérea é fazer a depreciação por número de voos que o equipamento faz no mês. Então, um exemplo, a gente produziu lá, a gente comprou um avião que tem, vamos simplificar o cálculo, né? 1.000 ciclos. E durante esse mês, do mês 8, a gente vai ter um número de 50 voos. Para fazer a depreciação é só pegar o valor que eu pago no avião, divide pelos 1.000 ciclos e multiplica daí pela quantidade de voos que eu vou ter no mês. Ele vai ser um custo variável daí. Então o CPC, a própria contabilidade financeira, permite isso, mas é difícil a gente encontrar no dia a dia. São poucos os tipos de máquina que permitem isso. Aí, claro, a ideia da informação não pode ser mais cara que o benefício gerado. Isso também na contabilidade financeira, né? A gente acaba adotando o método linear. É o mais simples de todos, né? Mais fácil.
todo o sistema consegue aceitar ele, aí acaba caindo aqui para custo fixo. Então, curiosidades para vocês. Então, continua o Guilherme em primeiro e agora mais rápido, hein? E o André perdeu o lugar. Pois é. Respondi errado. Vamos para a próxima. Despesa com entrega. Que vai entregar nosso produto. Só lembro que a gente conversou até na aula passada. É uma despesa? A entrega está relacionada à produção do bem? Não. Não. Não, né? Só está ali para complementar o processo de venda, auxiliando nessa obtenção da receita. Então ele é tratado como uma despesa. Eu fiquei com medo de responder essa, porque você colocou aquela despesa ali só pra gente colocar a despesa e a custo. O pior é isso, né? Eu deixei. É que a gente faz tão no automático esses nomes que a gente já deixa o nome que a gente põe muitas vezes no plano de contas. Despesa com logística, despesa com entrega. Agora que eu me toquei, que ficou muito fácil, né? Sem comentários. Ó, o André já recuperou de volta, hein, André? Essa eu respondi ligeiro. Eu quero meu páreo. Ficou sem graça, eu coloquei o nome. Ah. Essa aqui errasse aí tinha que zerar os pontos, né? Tinha. Pô, financeiro ainda? Põe o nome de despesa na frente, aí ficou assim. Fiquei até com vergonha de colocar essa. Ó, o Guilherme foi o mais rápido, hein? Pô, eu ganhei 1000 pontos aqui, não quer dizer que eu fui mais rápida, não? Eu ganhei 995 pontos só. Tá errado esse negócio, dessa vez foi eu. Ah, eu acho que é de eu estar com 8 sem errar nenhuma. Eu fiz 8 respostas certas, assim, em seguida. Entendi. Que tipo? Professor. Sem comentário. Eu hein? acho que eu sou o campeão, hein, professor? Bicampeão ainda. Ainda tem mais uma ainda. Mas eu já tô com 2000 na frente. Ai, Guilherme, você não tá brincando, não. Acho que vai ser difícil passar o Guilherme agora. Mesmo se ele errar esse daqui, eu não passo. Erra aí, Guilherme, só pra nós ver. Não, a Tawane não passa mesmo? Só pra fazer o teste. É, só pra ver. Opa, essa dá pra errar, hein? Horas extras dos funcionários da fábrica. Respondi errado. Eu também acho que eu respondi errado. Eu coloquei despesa. Eu fui no variável. Lembrando, o variável a gente tem que ter a relação com o volume de produção. Mas ele está lá para fazer a hora extra porque precisa produzir a mais. Mas pode dizer que ele faça uma hora extra produzindo 10 ou produzindo 100. Então, mesmo assim, ele ainda continua sendo um custo fixo. Eu só errei porque o André falou. Obrigada, Guilherme. Só para testar, né? Olá, e a Ana ficou em terceiro ainda. Passou o André. Ana. Bicampeão, professor. Verdade, hein, Guilherme? Bicampeão. Medalha de prata. Você disse que não participou de estar sem internet. Desculpinha, né, Guilherme? É medo. Desculpinha, é medo. É medo. Medo de ser o pato de novo. Hoje foi a Tawane, né? Próxima vez vocês têm que sabotar o Guilherme.
Não, eu vou dar um jeito de ligar lá na operadora dele e ligar a internet dele na hora que estiver jogando pra mim também. Gente, então, o que eu tinha para tratar hoje com vocês eram esses conceitos. Acho que deu para ir assimilando mais uma vez, né? Eu estou bem contente de ter feito esses 2 quiz com vocês, que eu achei que vocês assimilaram bem rápido. Grava melhor, é bem legal. Assim, em relação ao trabalho que a gente faz em sala de aula, eu achei que foi mais produtivo, achei bem bacana. Vocês estão gravando esses conceitos de uma maneira muito mais rápida do que eu esperava, né? Então, achei que foi bem produtivo essas 2 últimas aulas. Estou bem contente com vocês. Próxima aula, então a gente vai começar a trabalhar a figura da composição de valores de custos diretos. Como, por exemplo, a gente compra lá 12 de ovos. Como é que a gente faz a tratativa contábil para saber quanto custa cada um desses ovos? Trazendo alguns elementos que são de outras áreas, como impostos, como a gente trabalha esses valores para a hora da contabilização e, consequentemente, para a hora da apropriação do custo. A gente, então, vai trabalhar custos diretos na determinação dos valores. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Beleza. Ô, professor, Oi. tem a pergunta da frequência lá, mas eu achei estranho a pergunta. Qual foi a pergunta que eu pus? A despesa com a compra do alvará de autorização para funcionário é um gasto fixo. Daí tem a mesma, tipo... Tem ali a opção com a mesma pergunta? Entendi. Bom, mas enfim, é só a frequência, né? Pode ser que eu tenha digitado errado na hora que eu coloquei no AVA. Às vezes eu me confundo com aquela porcaria. Mas não se preocupem, aquilo lá é só para marcar a frequência. É só para... beleza. Para mim, o que interessa é que vocês estão aprendendo aqui na aula. Beleza. Bem satisfeito com isso. Beleza, então, gente? Então, beleza, professor. Então, Fechou. nos vemos. O Lucas falando, estou sem acesso ao AVA. Não, tranquilo, Lucas. A hora que liberarem, me avise que daí eu libero as questões para você responder, daí você não tem problema de falta. Beleza? Tem que ligar lá. O Valtencir ligou ontem, habilitou e eu já tinha ligado. Não sei se a Tawane ligou hoje. Eu liguei ontem, liguei hoje, ninguém... Se ligar lá na secretaria, cai lá na Santa Quitéria e em 1 hora é atualizado ali, mas tem que ligar. Pelo WhatsApp eles não conseguem responder, porque eu tentei 2 semanas e não deu atendimento. Só ligar lá que eles vê na hora. Assim que liberarem, eu abro de volta as perguntas, vocês respondem, isso não tem problema nenhum. Mas vão me deixando a par de como está esse registro de vocês no AVA, para vocês não terem prejuízo nenhum. Não precisa ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que não criaremos problemas para vocês, né? Beleza, professor. Então tá, beleza? Então, valeu então, professor. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser, com o Paraná ainda na liderança, né? É isso aí, professor. Segue o líder. Então tá, gente. Boa Valeu, noite. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Até, tchau. Obrigada, tchau. boa noite. De nada, imagina. Tchau, tchau.